Olá, tudo bem? Meu nome é Crispiniano Daltro, sou aqui da Bahia e tenho uma prosa com os amigos e as amigas em relação à questão da defensoria pública, ou seja, o direito do cidadão que não tem condições financeiras de contratar um advogado procurar os defensores públicos, ou seja, a função do advogado defender não gratuitamente, porque ele recebe por isso, mas do Estado, gratuitamente para aqueles que precisam. Bom, eu vendo a legislação, eu entendo que nós temos hoje um grande problema nessa questão da defensoria pública, porque o advogado, na verdade, ele é considerado por lei como carreira típica de Estado, ou seja, só o Estado pode contratar esse advogado através de concurso. Só que eu não entendo dessa necessidade, porque a carreira típica de Estado ela tem duas condições: uma de ser essencial, que é do Estado, a obrigação do Estado a fornecer essa gratuidade, esse advogado para o cidadão, e a outra de só o Estado exercer essa função, ou seja, não pode ser terceirizado nem por contrato, e que eu discordo. Eu acho que o governo já deveria repensar essa questão, até porque hoje a demanda de advogado é muito maior do que a procura. Hoje tem mais advogados hoje no estado da Bahia que eu estou falando, isso pode acontecer em todos os estados também, porque aqui na Bahia nós tínhamos só 2 faculdades há uns 10, 15 anos atrás. Hoje temos mais de 20 faculdades de direito. Ou seja, o que é que vem acontecer com isso? Infelizmente, nós não temos hoje vamos dizer assim, condições do Estado fornecer tanto advogado para o cidadão, o Estado, da forma que é através de concurso. E se fosse essa parte terceirizada, a contratação de escritório de advocacia por demanda, por cidade, eu acho que estaria muito melhor para ser muito mais eficaz e atender ao cidadão do que ser através do Estado. O Estado forneceu advogado. Por quê? Porque de cada 100 defensores públicos, advogados, vou usar essa linguagem, advogados públicos, 30% ocupa cargo administrativo. E precisa se criar uma estrutura para isso. É como se fosse a criação de uma cidade, que não há necessidade. Se você fizer um convênio, fizer um contrato, fizer uma licitação para a contratação de advogados por escritório, o que é que vai ocorrer? Nós vamos ter cidades que terão advogados à disposição para aquela demanda, e o Estado vai ver quais que precisam mais. Ou seja, a gente poderia fazer por comarca. Como tem o Judiciário, tem o Ministério Público, teríamos também a Defensoria Pública dos advogados, escritório de advogados contratados. O custo seria bem menor, não estou desmerecendo o advogado, mas para um advogado que ganha 29, 30 mil reais, fora as despesas que tem com ele do dia a dia do seu trabalho, uma alimentação, transporte, carro, gasolina, ele tem um custo para o Estado muito mais de 60 mil reais. Se você pegar 30 mil hoje e entregar um escritório de advocacia, você pode ter hoje, no lugar de um defensor público do Estado, você pode ter 10 advogados, e todos comprometidos a defender o cidadão, porque o defensor público ele também pode fazer essa defesa na área privada. Ele não é privativo como policial, como juiz, como os militares, de exercer a função especificamente naquela condição do cargo que ele fez o concurso, diferente dos médicos, diferente dos professores, entendeu? Então eu acho que o governo poderia repensar isso e lançar um projeto dos que já estão aí, dos defensores que estão aí, eles ficariam para a defesa do Estado coletivo, ou seja, ou seriam aproveitados na carreira de promotores e procuradores de Estado. Seria também uma forma de resolver essa questão. E a partir de tal data, de tal ano,
seria contratado através de convênios, licitações para defesa por demanda de cidades. Então, como eu disse, nós tínhamos aqui mais de 400 comarcas do judiciário. Hoje são 200 e poucas. Reduziu as comarcas. O Ministério Público acompanhou e reduziu também essas comarcas. E também nós poderíamos fazer, dentro desse padrão, as comarcas de advocacia por escritório. Isso ia gerar emprego para muitos advogados. O custo seria bem menor para esses advogados. E nós teríamos também pela demanda. Porque, como eu disse, um defensor, um advogado público, ele pode valer em 10 advogados. Então ele pode atender uma demanda muito maior. Não estou desmerecendo o cargo de defensor público. O que eu estou dizendo é com a nova realidade que nós temos hoje. Nós temos muito advogado hoje aí desempregado, rodando Uber, porque não tem procura. E outra coisa, as pessoas não têm dinheiro. Esses advogados não têm, porque quem mais precisa de advogados são as pessoas que não têm dinheiro, não têm condição de pagar. E aí recorrem à defensoria pública. Então eu acho que seria, como eu disse, quem já está, fica, e não precisa mais essa estrutura que tem o Ministério, que tem a defensoria pública nos estados. É muito grande, é enorme, é inchado, sem necessidade nenhuma, porque o advogado, o seu serviço é no fórum defendendo essas pessoas, não é no espaço físico que precisa ter uma estrutura do tamanho de um fórum. Então eu tenho certeza, se levantar o custo hoje do que quanto está para o Estado a defensoria pública, eu acho que através de convênios seria muito mais eficaz do que o que está aí acontecendo, porque não tem advogado para atender tanta gente. O Estado não tem. Se fizer concurso, o salário é muito alto para a condição do que está aí. O defensor ganha igual praticamente ao promotor. E quantos ele pode defender por mês? Quantos ele pode defender numa demanda? Entendeu o que eu estou falando, gente? Então acho que o governo poderia repensar essa questão aí, da questão de carreira típica, que não é carreira típica. Advogado não é carreira típica de Estado. O serviço é sim essencial e é dever do Estado. Está lá bem claro isso. Mas o prestador de serviço não há necessidade. Ele pode ter a condição também de profissional liberal, como nós temos professores, como nós temos enfermeiros, como nós temos outras áreas também que exercem sua função para o Estado, mas na condição de contratos, na condição até de concursos públicos, para aquela função que não há necessidade também, a questão de advogado. Tá certo? Tá aí uma dica. Eu espero que o Estado, de modo geral, entenda. A OAB também pode entrar nessa luta. Não sou advogado, estou apenas levando em consideração do que eu vejo no dia a dia das pessoas que pedem informações, que pedem conselhos, e sempre esses conselhos que as pessoas me pedem, geralmente é baseado na questão do direito. E eu, como sou advogado, não posso dar essa orientação correta. Mas então eu cheguei a esse entendimento que seria melhor contratar escritório de advocacias que tenham no mínimo tantos advogados para atender essa demanda. E tem uma coisa, que também tem a prestação de contas. Temos que ver quantos estão atendendo e qual a eficácia desses que estão atendendo, certo? A OAB teria uma participação direta no controle também desse concurso, desse certame, né, que seria através de convênio, e também o Estado. Tá certo? Tá aí a proposta. Vamos ver se a gente consegue convencer o governo, convencer ao Congresso Nacional, para que possa fazer essa PEC, né, essa alteração da lei, se não me engano, acho que é 195, não sei aqui agora o artigo, mas que fala sobre a questão de defensoria pública. Tá bom? Um abraço, e vamos ver aí com essa prosa aí se a gente consegue inverter o que está acontecendo da nossa realidade e trazer emprego, gerar emprego para esses advogados, que no mínimo, como eu disse, um advogado do Estado pode valer hoje 10 advogados contratados. Mensalmente tem o seu salário garantido,
Fora que ele pode também exercer lá fora dessa demanda, tá certo? Um abração aí e vamos com Deus.